Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Hoje, gente, o vídeo eu vou ensinar vocês a decorarem esse bolo aqui e é um bolo em agradecimento a vocês, a cada um de vocês que se inscreveram no canal, que hoje nós chegamos em 30 mil inscritos. Então, primeiro eu quero agradecer a cada um que se inscreveu, que se inscreve, que compartilha, que deixa o like. Eu fico muito feliz em saber que eu tenho ajudado vocês. E aí eu vou mostrar para vocês a decoração desse bolo, tudo certinho para vocês acompanharem. Vou mostrar cortando também o bolo, porque muita gente me pergunta como que fica a fatia de bolo. Porém, como sempre a maioria dos bolos é encomenda, acaba que eu nem mostro cortando. Então também vou mostrar cortando. Então, como eu falei, muito obrigado a cada um que se inscreveu, que compartilhou, que ajuda o canal a crescer. E também vou responder uma dúvida que o pessoal me perguntou no outro vídeo, a respeito de como que eu comecei o canal no YouTube. Se vocês já viram, tem um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha, que eu falei como eu iniciei na confeitaria, porém eu não falei no YouTube. E o que acontece? Desde sempre que eu comecei a fazer os bolos, eu sempre tive o costume de eu ensinar para mim mesmo, literalmente. Então eu colocava lá, por exemplo, os ovos na batedeira e eu ia ensinando para mim mesmo. Então eu ia falando lá, coloque tantos ovos na batedeira, coloque 100 gramas de açúcar. E eu mesmo ia explicando a receita para mim. Então foi por isso que eu acabei começando o canal, porque já que eu sempre ensinava para mim mesmo, gravar para a câmera seria praticamente a mesma coisa, né? Aí eu fiz o vídeo, tudo certinho, postei o meu primeiro vídeo, porém o que acontece? O primeiro vídeo você pode até dar uma olhadinha, que foi a receita de um bolotone de Natal, e eu fiz ele tudo certinho, porém o que aconteceu? Eu fiz, deu tudo certo, porém depois eu parei de postar vídeo. Então eu fiquei uns 6 meses sem postar vídeo. Porém nesse tempo eu acabei entrando em outros grupos de bolo no Facebook e tudo mais, e eu sempre postava foto minha com decoração de bolo, igual esse por exemplo. Fazia os bolos tudo certinho. E o pessoal sempre me perguntava que bico que eu estava usando, como que eu fiz aquele trabalho, como que eu cheguei, por exemplo, nessa cor vermelha. Então o pessoal sempre me perguntava. Então eu falei, então vou voltar a gravar os vídeos de novo. Aí voltei a gravar os vídeos de novo. E isso foi uns 6 meses do primeiro vídeo para o próximo vídeo. Aí eu já peguei firme e praticamente desde aquela época eu não parei de postar. Então se vocês me acompanham no canal, sabem que tem praticamente uns 3 vídeos por semana, 2 vídeos, depende muito da semana. Mas eu sempre tento trazer o máximo de conteúdo para vocês, com o máximo de qualidade o possível. Então, por favor, já vou pedindo também, se você não é inscrito, por favor, se inscreve para a gente transformar esse 30 em muito mais aí, que eu faço conteúdo com muito amor e carinho para vocês. Então, gente, isso foi como eu iniciei aí no YouTube, que o pessoal sempre me pergunta também, e agora vocês vão acompanhar a decoração desse bolo. Então, bora ir para a decoração e é isso. Então, pessoal, bora iniciar a decoração do nosso bolo. Adiantei só o comecinho porque é uma coisa bem básica mesmo e não tem muita dificuldade para vocês fazerem em casa. Porém, um trabalho de bico eu vou fazer bem devagarzinho para vocês poderem ver tudo certinho. Primeiro, vou iniciar aplicando chantilly na parte de cima do bolo. E o chantilly que eu estou utilizando é o da marca da Amélia, porém vocês podem utilizar Flashman, Norcal, Ulalá, a marca que vocês acharem ou acharem melhor aí para trabalhar. Aí, gente, sobre a quantidade de chantilly que eu utilizei nesse bolo, eu bati umas 350 ml de chantilly, que foi a quantidade certinha. E Lucas, qual que é o tamanho desse bolo? Não vou saber falar para vocês, porque o que acontece? Eu tinha pensado em fazer esse bolo para vocês com um bolo mais baixo, porém maior. Então ia ser um bolo com uma camada de recheio mais grossa, só que uma camada de recheio mais grossa, só que 2 camadas só de massa. Então seria um bolo mais baixinho. Porém, enquanto eu assei ele, eu pensei que ele ia ficar um pouquinho mais alto. E já que eu achei que ficou muito baixo, aí de vez eu optar em fazer um bolo muito baixinho, eu acabei cortando aquela massa no meio para fazer um bolo aí mais alto, que aí ficou um bolo com 10 centímetros de altura retangular. Vou até colocar um pedacinho do vídeo aqui para vocês poderem dar uma olhadinha.
Aí, ó, gente, para vocês verem, foi essa massa que eu fiz e por que que eu acabei fazendo isso. Eu queria fazer um bolo mais baixinho, porém um pouco maior. Então eu fiz uma massa, uma quantidade muito pouca para o tamanho da forma. Então por isso que acabou ficando baixinho. Não é porque a massa ficou embatumada e não cresceu, não. É porque realmente eu acabei colocando muita pouca massa para uma forma muito grande. Então para o bolo não ficar muito baixo, aí eu decidi acabar cortando ele no meio, como vocês estão vendo aí. Aí acabou que eu não tinha forma para montar ele, mas no fim das contas deu tudo certo aí, como vocês vão ver eu decorando. Aí, gente, para mim dizer o tamanho dele para vocês, essa forma aí que eu cortei no meio, ela tinha 30 centímetros por 22,5, alguma coisa assim. Então vocês viram que eu coloquei um em cima do outro? Aí cada fatia dessa eu cortei no meio, então ficou 4 camadas de massa e 3 de recheio. Por isso que depois vocês vão ver o corte e vão às vezes até achar um pouco estranho, porque geralmente eu faço sempre 3 de massa e 2 de recheios mais grossa. Mas no fim das contas vocês vão ver que dá certo também fazer da outra forma que eu vou mostrar para vocês. Aí, gente, o recheio é um recheio que eu testei, vou falar a verdade para vocês. Todo o recheio que você queira fazer, que você nunca fez, primeiro testa para casa, para você ver se você aprova, para depois vender para o seu cliente. Eu fiz o recheio, ficou super gostoso, porém eu achei que ele não tem uma estabilidade muito boa. Dá para fazer sim, porém é um pouco complicadinho, principalmente quando é um bolo alto. Então por isso que eu optei em fazer esse recheio para testar aqui para casa, mas eu não vou passar a receita para vocês porque realmente ele não tem muita estabilidade. Deu certo no fim das contas, porém é melhor vocês não arriscarem. Então pode fazer qualquer outro recheio que já tem no canal, que todos os recheios que tem no canal eu testei antes, para mim ter certeza que era um recheio de qualidade para mim poder passar para vocês. Aí vocês vão reparando que eu vou retirando o excesso. E agora eu vou falar também a respeito desse tabuleiro que eu estou montando o bolo aí. Ele tem 30 centímetros por 40, porém vocês podem reparar que ele está bem grande, mas eu utilizei ele porque eu já tinha ele em casa e eu comprei para deixar para quando eu tenho que fazer bolo mesmo para nós daqui de casa. Então, para não ter que ficar usando pratinho e tudo mais, além de ser bem mais firminho. Porém, vocês podem utilizar para esse tamanho de bolo, eu acho que um prato ou número 4 ou número 5. Vai depender da marca, que tem alguns que o 4 é maior, tem umas que o 4 é menor, mas entre o 4 e o 5. Aí, gente, agora eu tô com o bico 113, aí a velocidade já tá normal para vocês poderem ver certinho. E pessoal, esse bico que eu tô utilizando é o bico 113 e ele é da Wilton, porém vocês podem utilizar o que vocês acharem melhor. Ele é um bico folha, porém você pode utilizar também o 402, que é um bico babado, que dá um trabalho parecido e fica bem bonito também. Aí, gente, vocês podem reparar que é um trabalho bem fácil mesmo, eu apenas vou pressionando e subindo. Então é um trabalho muito legal para você que está iniciando e principalmente se você está iniciando, tem dificuldade em alisar o bolo, ele é um bico bem legal, porque aí você não precisa deixar aquele bolo liso, perfeito. Aí você só dá uma pré-alisada nele para deixar ele retinho e depois só vem aí com o bico de confeitar fazendo esse detalhe aí que fica bem legal. Coloquei mais chantilly aí no saquinho de confeitar e vou novamente fazendo esse movimento que vocês podem reparar que é bem fácil. Eu apenas vou pressionando e subindo. Agora eu vou dar uma dica em relação a esse bico. Se você aperta mais ele e vai subindo devagar, o babado fica mais babadinho, sabe? Aí, se você preferir que ele fique um pouco mais fininho, aí você pode subir um pouco mais rápido. Vocês podem reparar aí que eu não subo nem tão rápido e nem tão devagar para ficar, vamos dizer, com meio termo. Porém, se você quiser ele mais marcadinho, com mais detalhe, aí você pode fazer ele um pouco mais devagar, com uma pressão maior. E se você quiser que ele não fique com tanto babadinho, é só fazer um pouco de menos de pressão que vai ficar legal também. Aí, gente, esse negócio aí não é 100% necessário, não. Eu tenho o costume de retirar esse excesso, porém eu vejo que tem muita gente que faz trabalho de bico com esse bico e deixa, porque a maioria das vezes, dependendo do trabalho, por exemplo, uma roseta,
acaba escondendo esse tipo de trabalho de bico. Então não tem problema. Porém, aí já que eu estou vindo trabalhar com um bico menorzinho, eu vou utilizar, se eu não me engano, 22 da Wilton, eu optei em retirar o excesso para não ficar aparecendo aí. Mas vocês podem ver que realmente eu só passo a espátula sem dificuldade nenhuma. Aí, agora eu vou optar em utilizar também um pincel de silicone só para fazer um detalhe em cima. Porém, se vocês quiserem utilizar, pode utilizar. Se vocês não quiserem utilizar, também não tem problema nenhum. Lembrando que esse é um bolo bem fácil, bem rápido mesmo, prático mesmo para você que está iniciando. Então, se você está iniciando, nunca fez bolo retangular, pode fazer um desse que eu tenho certeza que vai ficar bem legal aí. Aí, gente, com o pincel de silicone eu vou fazendo um movimento de vai e vem para fazer como se fosse umas ondinhas, que eu acho que fica bem bonito. Porém, você pode passar ele reto também para fazer um detalhe reto. Ou você pode também, se não tem um pincel de silicone, você pode pegar uma faquinha mesmo, daquelas que a gente utiliza normalmente, e vir passando ela, fazendo cisquinhos que faz essa ondinha super bonita. Já fiz também e dá super certo. Ou também, se vocês acharem melhor, tiverem alguma espátula daquelas de risquinho, vem fazendo o movimento com ela que fica legal. Aí, gente, agora eu estou mostrando os corantes que eu vou utilizar para fazer esse vermelho maravilhoso. E aqui eu não mostrei colorindo vermelho porque já tem vídeo no canal. Porém, se você não viu o vídeo de como colorir o vermelho, dá uma olhadinha que tá muito top. É só dar uma pesquisada, pesquisa aí, Confeitando com Lucas Chantilly Vermelho, que vocês vão achar. Aí, gente, eu mostrei duas cores de corantes, mas por que isso, Lucas? Primeiro eu pego chantilly branco, né, e coloco um pouco desse gema. Por quê? Porque se a gente coloca direto o vermelho no branco, você tem que utilizar muito mais vermelho que você normalmente usaria se você colocar o amarelo. Então, primeiro eu coloco uma quantidade boa aí de amarelo, para fazer um amarelo forte. E depois eu coloco só uma quantidade razoável aí de vermelho para chegar na tonalidade. E, gente, vocês podem reparar que ele não tá um vermelho 100%, mas é porque realmente a câmera aí. Eu não sei o que acontece, que quando eu gravo, geralmente as cores ficam mais claras que presencialmente. Porém, essa cor eu acho bem bonita para vocês fazerem esse tom de vermelho com esse corante. Porém, pode ser corante em gel também, só não indico que seja corante líquido, porque você não vai conseguir chegar no vermelho com corante líquido, porque ele não é muito concentrado, ok? Aí, gente, o movimento que eu fiz, vocês podem reparar que foi um movimento bem fácil mesmo. Eu apenas vim fazendo como se fosse um torcidinho em volta aí de todo o bolo. Mas agora eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo, aí dá para vocês verem melhor. Reparem que eu pressiono, faço como se fosse uma mini rosetinha e puxo para frente. Então, vou fazendo isso em volta de todo o bolo. E o bico, como eu tinha falado para vocês, é o bico 22 da Wilton. Porém, vocês podem utilizar qualquer bico pitanga que dá para fazer esse trabalho. Eu só utilizei esse bico porque eu fiquei com medo do chantilly não dar e ele é um bico pequenininho. Então, por isso que eu utilizei esse bico. Porém, você pode utilizar um 1M, um 4B, um bico maior aí sem problema nenhum. E, gente, agora eu vou falar também a respeito de preço. Esse bolo, eu acho que ele não chegaria a 2 kg de bolo. Na verdade, chega, porém não é o tamanho que eu vendo da forma de 2 kg retangular. Então, eu não venderia ele a R$90. Porém, eu sei que ele passou aí de 1,5 kg, então eu venderia ele a uns R$80 aí, se eu vendesse desse tamanho, ok? Então, gente, o bolo é praticamente isso, e depois eu só peguei o topper e apliquei o topper. Então é isso, e agora bora lá. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Agora eu vou mostrar cortando para vocês poderem ver nos detalhes tudo certinho. E, gente, agora eu vou mostrar cortando um pedaço de bolo para vocês. E, gente, claro que quando vocês forem fazer aí para aniversário e tudo mais, você não vai cortar desse tamanho que eu cortei, né? Eu só cortei assim para ficar uma fatia bem bonita mesmo para vocês aí, em agradecimento aos 30k. Então, novamente, muito obrigado a todos vocês aí que se inscrevem, que compartilham.
Muito obrigado mesmo. Mas aí é claro que se você for fazer para um aniversário, você vai cortar mais fininho, óbvio, né? Aí, gente, como eu tinha falado para vocês, eu fiz 4 camadas de massa e 3 de recheio. Por isso que o recheio tá mais fininho, porém se eu fizesse 2 camadas de recheio, seria um recheio mais grossinho. Então, gente, é isso. Vocês podem olhar que a massa tá bem fofinha mesmo. É a massa daquela receita que já tem no canal. Se você não viu, é só dar uma olhadinha. O recheio aí, o recheio, como eu falei para vocês, que eu quis testar. E agora eu vou cortar aí para vocês poderem ver essa textura maravilhosa. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que se inscreveram, que compartilharam. Muito obrigado mesmo a todos aí que estão me ajudando aí na minha trajetória. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo e tchau, tchau.